Conta logo suas mágoas para mim. O inchar no meu ombro, eu juro que não vai embora. Bom dia, galera. Bom dia. Tudo bem? Gente ali. Dia. Bom dia. Gente do céu, mas calça dela. Amor, eu quero seu carinho. Não sei. Bora a presença no chat lá, galera. Vamos ligar a câmera para ver essa cara feia sua de vocês. Mentira, cara bonitinha. Todo mundo bonitinho. A imagem semelhante de Deus. Beijo, olho. Caraca. Será que mês que vem as aulas voltam? Vamos fazer uma enquete. O que vocês acham? Voltar para a escola. Vamos lá, todo mundo tá aqui? 28, deve estar todo mundo aqui. Vamos começar a nossa aula. Galera, nós vamos continuar sobre aqueles domínios fitogeográficos que a gente começou na aula passada. Eu acho que essa aula nem vai até o final do tempo nosso, não. Vou para trás. Então, vamos lá. Se vocês tiverem algumas dúvidas, manda para o nosso... Eu já expliquei. Climáticos, fatores climáticos. Não é isso? Eu parei. Eu corrigi com vocês, que são 1, 2 e 3. Aí eu parei nos tipos de climas, né? Influenciados pelos fatores climáticos aí. Então, a gente tem alguns domínios climáticos, né? Onde que dentro do domínio a gente vai ter mais de um tipo de clima diferente. O primeiro domínio que a gente tem é o domínio intertropical. A palavra intertropical é porque está entre os trópicos, né? A gente vai ter médias térmicas elevadas, exceto em áreas de altas altitudes, que a gente já viu já. Nós falamos que a altitude compensa o fator da latitude em relação à temperatura do lugar. Então, mesmo que o lugar esteja em uma área de baixa latitude, ou seja, próxima à linha do Equador, se tiver uma elevada altitude, certo? Vai ser um lugar de clima mais frio. Mas, salvo essa ressalva, a área de clima intertropical são áreas de climas com médias térmicas mais elevadas. Então, a gente tem aqui médias acima de 25 graus por ano, né? A média anual acima de 25 graus. Elevados índices pluviométricos, ou seja, muita chuva, e a ocorrência de chuvas de convecção, galera. O que é chuva de convecção? Chuva de convecção são aquelas chuvas onde vai haver um movimento de ascendências de massas de ar úmidas durante o dia inteiro, e normalmente nessas regiões vão chover praticamente todos os dias do ano. Porque durante o dia, como a gente tem uma intensa insolação e temperaturas elevadas, e essa faixa aí é marcada por aquelas florestas tropicais, a gente vai ter uma elevada umidade também. Então, a gente vai ter a ascensão desses ventos úmidos, a formação de nuvens e a precipitação no final do dia, né? Cidade que é bem famosinha por isso aqui no Brasil é Belém, no Pará, que as pessoas falam que todo dia
às 4 horas da tarde lá chove, né? Obviamente, um ou outro dia no ano não vai chover, mas normalmente é comum chover praticamente todos os dias do ano nessas áreas aí de clima equatorial, certo? Então, é um clima predominante em áreas próximas à linha do Equador, por isso o nome equatorial. A gente vai ter uma vegetação com floresta equatorial ombrólia, com elevada umidade, latifoliada, com folhas grandes. Essas folhas grandes vão produzir uma taxa maior de evapotranspiração. E perennifolia, não sei engasgar isso, são árvores que não perdem folhas, ao contrário de caducifólias, né? São árvores que vai manter as folhas ali durante o ano todo, independente da estação do ano. Só um detalhe sobre a evapotranspiração dessas regiões aí. Essas regiões de florestas equatoriais, existem estudos que falam que o processo de chuva e de floresta, eles viraram um processo cíclico de que um depende do outro e um forma o outro, né? Por exemplo, a floresta amazônica, existe uma teoria chamada de rios voadores, e parte dessa teoria fala que a floresta ela vai produzir a própria chuva, né? Existe um estudo que fala que as chuvas elas precisam de elementos na atmosfera que vai fazer com que as águas ali vão condensar e vão precipitar, né? É uma das explicações que fala por que áreas oceânicas são tão secas e não chovem. Porque mais que existe a evapotranspiração, essas chuvas não vão conseguir condensar ali e não vai conseguir chover. Então, tem um estudo científico que fala que a floresta amazônica, as plantas, elas vão mandar toxina para a atmosfera para produzir a própria chuva. Mas o fato é que, independente do estudo, em área de floresta equatorial, como você tem uma floresta, e as características fitológicas dessa floresta, elas vão propiciar uma evaporação muito intensa, então você vai ter um ciclo de chuvas muito intenso nessas áreas aí, que no caso do Brasil aqui são muito importantes para trazer chuva para a região centro-oeste e sudeste do Brasil, né? Os nossos rios voadores aí. Por isso que existe um medo tão grande da destruição da floresta amazônica, que pode acabar com esse equilíbrio ecológico nosso aí. Então, a gente tem um climograma aqui de um clima equatorial. Esse climograma vai indicar temperaturas médias elevadas durante o ano todo e ausência de períodos de seca. Então, o que é o climograma? Você disse que já sabia, mas eu vou explicar. O climograma é um gráfico, onde a gente vai ter dois gráficos juntos com informações distintas, né? O gráfico de barras, eles vai indicar as médias pluviométricas por meses durante o ano, e o gráfico de linha, ele vai indicar a temperatura. Então, a gente tem aqui no clima equatorial ausência de períodos de seca, você vai perceber que existe uma média de chuva durante o ano quase todo aqui, próximo a 200 milímetros, uns meses mais, outros menos, e a temperatura também ela vai se manter numa média relativamente elevada durante o ano inteiro, sem quedas bruscas, certo? Existem fenômenos, no caso da região amazônica aqui, que vai derrubar a temperatura em determinadas épocas do ano, mas não são fenômenos constantes, em períodos constantes, né, para determinar o clima. A gente tem um processo de friagem, quando massa de ar fria, ela vai subir do Polo Sul e penetra ali na região amazônica, a gente tem um processo chamado de friagem. Mas são processos que não são constantes, então por isso que não se caracteriza dentro do clima, porque o clima é caracterizado pela repetição daquelas condições. Como não é um processo que vai repetir em fases específicas do ano, ele não vai entrar aqui marcando as quedas da temperatura. Então, as áreas de clima equatorial são marcadas por médias elevadas. Lembrando que essas faixas de clima que a gente está estudando é de maneira extremamente abrangente no mundo inteiro, no globo inteiro. No próximo unidade nossa, a gente vai estudar sobre os biomas. Aí sim a gente vai estudar sobre regiões específicas, né? Biomas específicos aí. A gente tem duas imagens de florestas equatoriais, que é a floresta do Congo e a floresta amazônica. Lá na frente a gente vai ver sobre as florestas tropicais, agora, né? A gente vai ver que são parecidas uma com a outra. Uma das diferenças é a densidade das florestas equatoriais, que é bem maior do que as florestas tropicais, e o porte das árvores, né? Você vai ter florestas muito maior nas
árvores muito maiores nas florestas equatoriais do que nas tropicais. Então, assim, não sei se vocês têm a noção exata do que é uma árvore grande dentro de uma floresta equatorial, mas se vocês procurarem na internet aí, a apreensão de madeiras, por exemplo, na floresta amazônica, a gente vai ver um caminhão carregado com um tronco de árvore, de tão grande que é as árvores nessas regiões equatoriais. A gente vai ter aqui o clima tropical, que está dentro da faixa do domínio intertropical, né? A gente tem um clima equatorial e um clima tropical. Então, a gente vai ter temperatura já mais em torno de 25 graus durante o ano inteiro. A gente vai ter uma distinção de períodos de chuva e períodos de seca. A gente vai ter chuvas mais intensas no verão e períodos de secas no inverno. Já difere um pouco do clima equatorial. A vegetação vai ser caracterizada por dois tipos, né? Porque a gente tem o clima tropical úmido e o clima tropical seco. A gente vai ter aqui savanas formadas por arbóreas. Deixa eu tirar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu soltar esse negócio aqui. Peraí, perdão. Você não acontece isso comigo, mas... Aqui. Formados por arbustos e herbáceas. Ocorrência de plantas caducifólias. O que é plantas caducifólias? São plantas que em determinadas épocas do ano elas dispensam as folhas para perder menos umidade, né? No Brasil, esse tipo de clima ele está lá no bioma do Cerrado, né? O tropical seco de vegetação é o característico do Cerrado. E depois a gente tem o tropical úmido. São florestas com árvores de porte menor que as equatoriais, mas vai ter uma floresta. Variações climáticas ou transições para outras faixas climáticas. Por exemplo, a gente tem a vegetação tropical úmida na região litorânea do Brasil, que faz transição com a região de semiárido. Então, você vai ter uma diversificação de vegetação dentro dessas faixas tropicais úmidas, né? Quando você tem a transição, por exemplo, aqui da região aqui de Minas Gerais, aqui da Serra, aqui para a região da Caatinga, do norte de Minas, também vai ter essas áreas de transições. É marcado por grande biodiversidade. A biodiversidade é a diversidade de vida, tanto animais quanto vegetais. Um exemplo dessas florestas, aqui a gente tem o tropical seco e aqui a gente tem a Mata Atlântica tropical úmido. A reserva da Vale aqui é um exemplo para a gente. Quando eu falo aqui da diversidade da biodiversidade, se vocês já visitaram a reserva da Vale aqui, vocês vão perceber que até a questão da vegetação, você vai ter outras vegetações que não são características específicas do bioma da Mata Atlântica, mas você vai ter ali. Por quê? Porque você vai ter um tipo climático que vai permitir a adaptação de outras vegetações dentro das florestas tropicais úmidas. Então, um climazinho aqui no climograma, a gente vai, já expliquei. A gente vai ter os períodos de secas e os períodos de chuva, marcando os períodos de seca e período de inverno. Muito bem. Aí a gente tem os tropicais de monções, que é bem específico da região do Sudeste Asiático. A região do Sudeste Asiático, eu marquei isso, se vocês quiserem marcar no livrinho de vocês, vocês podem marcar também aí. Eu expliquei isso uma vez já. A gente tem no Sudeste Asiático, na região da Índia, a Índia está aqui, ó, na região da Índia, penínsulazinha aqui da Índia aqui, a gente tem a cordilheira do Himalaia aqui, né? Então, o que a gente vai ter? Na época do verão, né, na época do inverno, você vai ter umas áreas aqui de alta pressão no continente e umas áreas de baixa pressão aqui na linha do Equador aqui, certo? A gente já estudou isso lá na circulação de ventos, a gente sabe que o vento ele sempre vai se deslocar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, a gente vai ter uma área mais fria aqui de alta pressão, que vai deslocar para as áreas mais quentes de alta pressão aqui na região do Equador. Então, a gente vai ter ventos secos soprando aqui do continente, é seco por causa do continente, né? Soprando para o oceano aqui.
Na época do verão, isso vai inverter. Por que vai inverter? Porque as águas oceânicas, elas vão resfriar e vai criar uma área de alta pressão nas áreas oceânicas aqui, e vai começar a soprar para o continente, certo? Então, quando vai soprar para o continente, vai soprar ventos úmidos, por causa da massa de água, né? Quando esses ventos úmidos esbarram na cordilheira do Himalaia, vai criar uma intensa precipitação, vai criar chuvas extremamente volumosas nessa região. Então, a gente vai ter as monções de verão, né? Que são chuvas muito intensas, que vão se concentrar em determinados períodos do ano, vai superar os 4 mil milímetros de chuvas anuais nessas regiões. O que é 4 mil milímetros, galera? É chuva pra caramba. Pra vocês terem ideia, na região nossa, que não é uma região seca, é uma região de clima litorâneo, é uma região de clima influenciado por nossas massas de umidade oceânica, a gente tem uma precipitação média de 1.800 a 2.000 milímetros por ano. Lá nessa região, você chega a ter mais de 4 mil milímetros de chuva durante o ano, né? Então, é o dobro de chuva que cai aqui, e a questão é que ela vai se concentrar em determinados períodos do ano, que é o período do verão, lá no hemisfério norte, né? Lembrando que o hemisfério norte e o hemisfério sul, as estações do ano vão se inverter, né? Quando é inverno lá, vai ser verão para a gente, quando é verão lá, vai ser inverno para a gente. Então, as monções que vão fazer chuva lá são as monções de verão lá no hemisfério norte. Bacana? É chuva pra caramba. Inclusive, esse ano deu gente pra caramba. Alguma dúvida sobre isso aqui? Então, a gente vai para o domínio subtropical. A gente está no domínio tropical, que é entre os trópicos. A gente vai para o domínio subtropical, que está além dos trópicos. Muito bem. Então, a gente vai começar a gente começa a sair afastar da linha do Equador. Se a gente começa a afastar da linha do Equador, a gente começa a ter reduções nas médias de temperatura, a gente começa a ter temperaturas mais frias, né? Então, a gente vai ter temperaturas variando entre 25 a 10 graus durante o ano. É comum nessas regiões você ter geadas e neve, né? Vai ter chuvas frontais, que é o encontro de massas de ar frio com massas de ar quente, porque você vai estar no meio da circulação de massas de ar, e vai estar localizado nas áreas de zonas temperadas aqui, mais próximas dos trópicos, das regiões dos trópicos aqui, certo? Qual tipo de vegetação que a gente vai ter? A gente vai ter vegetação caducifólia, que vai cair, vai derrubar, as folhas vão cair em determinadas épocas do ano. Vai ter uma vegetação de características híbridas. Por quê? Porque é um tipo de clima que vai favorecer também, assim como a floresta tropical úmida, também vai favorecer a adaptação de outras plantas, de outros biomas dentro desse tipo de clima aí. No caso do Brasil, aqui a gente tem como exemplo as matas de araucárias. Depois a gente tem as pradarias ou os campos limpos, que é a vegetação herbácea, arbustos e matas ciliares. Vegetação herbácea, aquelas vegetações que tem um caule cheio d'água, né? Fala assim, um caule cheio d'água, não é de madeira em si. No caso do Brasil, aqui a gente tem como exemplo os pampas gaúchos. A gente tem as matas de araucária e os pampas gaúchos aqui. O climograma vai indicar chuva o ano inteiro, com grande acentuada temperatura nos meses de junho a agosto, que é a época do ano, pode cair neve e geada, certo? Então, a gente vai ter a manutenção de chuvas e uma queda brusca na temperatura. Clima mediterrâneo, ainda naquela faixa de domínio. O clima mediterrâneo tem uma peculiaridade. Ele vai ter uma amplitude térmica maior que o clima subtropical, ou seja, as temperaturas mínimas e máximas durante o ano ela vai variar mais. Aí vai ter a diferença, né? Ele vai ter os verões secos e os invernos chuvosos. É o contrário do clima tropical, que o verão é chuvoso e o inverno é seco. Vegetação de maquia ou chaparrais, plantas xerófilas adaptadas às secas, parecidas com as plantas da caatinga, as circuncifoliadas, estruturas que diminuem a evapotranspiração. Você vai ter plantas cheias de espinhos, folhas cheias de espinhos. Não sei se vocês conhecem cansanção, por exemplo, é um exemplo desse tipo de vegetação. São folhas que vai diminuir as taxas de evapotranspiração
Por quê? Porque você está dentro de um clima mais árido, um clima com menos umidade disponível. Então, você vai ter as adaptações das plantas para sobreviver a esse tipo de clima, né? Por que os cactos armazenam água? Porque é clima árido. Porque a gente tem um clima relativamente mais seco, não tão seco quanto o semiárido, não tão seco como o deserto, mas um clima um pouco mais seco. Lembrando que é característico dessas regiões de clima mediterrâneo, plantações de oliveiras, por exemplo, né? É muito comum nessas regiões, justamente por causa das vezes da umidade que vai estragar menos as frutas aí, os frutos. Depois a gente tem um clima temperado, que vai ter uma expressiva amplitude térmica, principalmente no temperado continental, que a gente vai ter o clima temperado continental e o equatorial, o temperado continental e o temperado oceânico, meu Deus do céu. Então, dentro do clima temperado continental, a gente vai ter uma amplitude térmica maior. A gente vai ter a ocorrência de chuvas no inverno, de neve no inverno, as chuvas são mais bem distribuídas. Esse clima temperado ele vai ser mais afastado dos trópicos, né? Vai estar chegando mais próximo às linhas polares ali, né? Está no meio ali, entre o meio para cima das linhas polares. Então, a gente tem acentuadas chuvas a partir do mês de março até o mês de setembro, com uma elevada temperatura aqui que chega no máximo a 20 graus. São climas com características mais frias. A gente tem florestas temperadas, com vegetações caducifólias, espécies caducifólias. Essas espécies caducifólias, para ficar fácil de vocês lembrarem, são espécies que na época do outono elas vão dispensar as folhagens, elas vão dispensar as suas folhas para diminuir a evapotranspiração, né? Porque vai ter um ambiente com umidade menos disponíveis ali. Então, esse é um exemplo de floresta temperada que bonitinho pra caramba, eu peguei do livro de vocês. Aí a gente tem um clima frio, que já está já na borda dos círculos polares, mas ainda nos domínios de clima temperado. Elevadas temperaturas térmicas, a gente vai ter nevascas, né, que são comuns, que a queda intensa de neve, vai ser regiões bem próximas aos círculos polares ali. As temperaturas caem bruscamente, chega a menos 30 graus de temperatura, dá frio, só de falar, é mais frio que o congelador aqui de casa. E você vai ter pouca precipitação, poucas chuvas aqui concentradas, principalmente a partir do mês de abril até o mês de setembro. Vegetação tipo taigas, folhadas, formato de cone, casca grossa e menor biodiversidade. Esse formato de cone e a casca grossa é uma adaptação pela questão da neve. É uma adaptação da planta para sobreviver a esse clima rigoroso da neve aí. E se comparado com outros biomas, esse vai ser um tipo de clima que vai ter menor biodiversidade. Por uma razão bem óbvia, que é poucos animais, por exemplo, que vão conseguir sobreviver a esse tipo de condição climática aí. Agora a gente começa os domínios das zonas glaciais, né? Domínios intertropical, temperado, agora os domínios das zonas glaciais. Caracterizado pelas altas latitudes, acima dos círculos polar. A gente tem um clima polar com médias térmicas negativas praticamente o ano inteiro. Vegetação
Voltei. Voltei? Voltei. Vou empolgar uma vez. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Tá apresentando aí, né? Essa vegetação do clima frio, do clima polar, ela vai surgir no degelo, essa época do ano aqui, de julho a setembro, que o clima vai esquentar um pouco, né, relativamente falando, vai expor o solo. Então, você vai ter esse tipo de vegetação muito comum nas regiões nórdicas, né, no Polo Norte, porque você vai ter a presença de matéria orgânica maior do que na Antártica, por exemplo. Né? Sem contar que lá você vai ter uma quantidade de solos maior do que na Antártica aqui. Então, é mais comum você encontrar essa vegetação no Polo Norte do que no Polo Sul, dos domínios polares aí. Depois a gente vai ter a vegetação de montanha. Ah, tá. O climograma que indica temperatura fria, pouca chuva e tal. Depois a gente vai ter a vegetação de montanha. A vegetação de montanha ela é bem específica, galera. Por quê? Porque ela vai ser influenciada pela altitude, né? A gente já sabe já que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Então, a gente vai ter essa influência aí. Então, a gente tem aqui, ó, vegetação original. Se for vegetação original, por quê? Se for uma região equatorial, vai ser uma vegetação equatorial. Se for tropical seco, vai ser tropical seco. Então, vai ser a vegetação original aqui. Depois a gente vai ter umas faixas de pradarias, que é um clima mais frio. Depois a gente vai ter de coníferas, de tundra, né, que é a parte mais fria lá em cima. E aqui em cima, aqui, provavelmente, uma ausência de vegetação, por causa das neves que são chamadas de neves eternas. Por que neves eternas? Porque no caso dessa vegetação aqui dos domínios das zonas glaciais, como é de baixa altitude, vai ter época do ano que o sol, aquela região vai receber sol, pouco, mas vai. No caso da vegetação de alta montanha, o fator da latitude, ele não vai alterar. Aquela região não vai, em determinadas épocas do ano, baixar ou receber mais sol ou menos sol. O fator que influencia aquela neve ali, ele vai ser constante e permanente. Então, você não vai ter o derretimento de gelo para ter a formação da tundra aqui no topo do morro. Bacana? Esse é um fator, o fator da altitude. O outro fator é o lado da formação montanhosa, que aí a gente tem uma borda a barla-vento e uma borla a sota-vento, né? Eu costumo brincar falando que é só tal vento, não tem umidade do lado de cá. Imagina que isso aqui seja, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, e essa região aqui seja a Península da Índia, né, que vai ter aqui o Oceano Índico aqui. Então, aqui você vai ter os ventos úmidos na época das monções de verão, encostando aqui na região da Cordilheira, né, causando as chuvas orográficas aqui por causa da barreira da Cordilheira. Então, desse lado da montanha, você vai ter uma presença de umidade mais intensa. Do lado de cá, você vai ter ventos secos, porque, ora, os ventos que passam aqui, eles só vão subir a montanha quando já estiverem secos, leves, ou vai ser ventos de massas de ar continental, certo? Então, você vai ter esses dois fatores. A borda, né, o lado da montanha, o lado que recebe mais umidade, o lado que recebe menos umidade, e o fator da altitude, que vai influenciar nesse tipo de vegetação aí. Bacana? Lembrando que essa vegetação original aqui vai depender da localização que a montanha vai ter inserida, certo? No caso da Índia lá, por exemplo, que tem a Cordilheira do Himalaia, no pé da cordilheira você vai ter uma vegetação equatorial, né, de clima equatorial ali, na floresta tropical equatorial. Depois a gente tem os domínios de aridez, né? Os domínios de aridez são bem específicos. A gente vai ter os climas de deserto e o clima de semiárido, todos com características bem marcantes para a gente aí.
O clima desértico ele é um pouco mais severo do que o clima semiárido. Ele é influenciado pelas correntes marítimas marinhas frias, pela continentalidade e pelo relevo. O relevo vai influenciar como barreira para a umidade ali. No caso, explica um pouquinho aquele deserto de Gobi na Índia, né? Elevada amplitude térmica, por quê? Porque você vai ter ausência de umidade, e sem umidade a Terra vai esfriar muito, esquentar muito durante o dia e esfriar muito durante a noite. Eu coloquei afloramento no lençol freático, não sei se eu peguei imagem, porque no livro de vocês tem uma imagem, no livro de vocês tem uma imagem sobre um oásis, né? Eu não quis pegar para não estender muito, o assunto ficou muito cansativo. O que é um oásis? Quando você vai tendo o afloramento de um lençol freático de água e vai criando uma vegetação no entorno desse afloramento. Então, você vai criar uma ilha de vegetação no meio de um deserto, que são os oásis. Né? Esses desertos são propiciados pelo afloramento do lençol freático e por uma área de solos ali que vai criar uma vegetação, certo? Então, o clima desértico é muito mais, ele é mais severo do que o clima semiárido. O que é um clima semiárido? É um clima seco, mas que existe uma precipitação média durante o ano. Né? Essa precipitação pode variar em 300 a 600 milímetros, até 1.000 milímetros, que é o caso do semiárido nordestino aqui para a gente. Então, o semiárido, eu coloquei aqui que pode ocorrer independente do clima árido, é porque você vai ter regiões de clima árido, que vai favorecer o surgimento de desertos. Só que no caso do semiárido, isso pode acontecer independente disso, que você pode ter outros fatores que vai influenciar para que aquele clima seja mais seco, que é o caso do Brasil, por exemplo. Né? Quais fatores? O Brasil está num lugar de clima mais árido? Não necessariamente. Ali deveria ser um clima tropical, na região do semiárido brasileiro. Mas a gente vai ter os fatores ali. Um dos fatores é o Planalto Borborema, que vai impedir um pouco da entrada da umidade. O outro fator é as circulações de vento da Amazônia, que cria uma área quase que um desvio da região do semiárido nordestino. Então, você vai ter um lugar de clima que não seria um clima árido, mas que existe a presença de uma região de semiárido. Qual é o tipo de vegetação? Estepes e caatingas. Eu não coloquei porque é uma vegetação bem comum, né, da gente lembrar, né? Só lembrar dos cactos, lembrar do desenhozinho do pica-pau lá, que a gente tem a imagem do vegetação de clima árido, clima semiárido. Alguma dúvida? Não? Tá. Aí depois a gente tem as atividades aí. Vocês fizeram as atividades? Não, né? Pedi para fazer? Manifestação. Senhoras e senhores, meninos e meninas. Galera, vocês fizeram as atividades? Não. Ah, beleza, então. Vamos fazer o seguinte, então. Vocês vão fazer as atividades da sala de aula e as atividades propostas. Aí a gente corrige na outra aula, pode ser? Pode. Aí vocês vão fazer a 1, 2 e 3, nós já fizemos já. Vocês vão fazer a 1, da página 31, tá assim, agora é com você. Tá vendo aí? Tem os dois climogramas. Quer marcar verdadeiro ou falso? Aí depois vocês fazem as questões 4 e 5 e as questões propostas aí, que são questões preparatórias para o Enem aí, para o vestibular. Ô tio, essas suas questões não precisa passar não, né, lá no portal? Olha só, eu estou vendo com o Danilo, porque eu acabei pedindo para vocês fazerem um livro para ficar fácil para eu corrigir. Aí depois eu descobri que eu não vou ter como saber se vocês fizeram ou não. Essa aqui agora vocês podem fazer no livro mesmo, sem problema não. Depois eu vejo com ele. Tá Tá bom. bom? Depois eu peço para tirar a foto do livro e mandar. Dá para saber, né? Tranquilo, galera? Deu para entender o que é para fazer? Sim. Então tá bom. Vamos fazer a questão 1 agora com você, a 4 e 5 e as questões propostas. Aí na próxima aula a gente corrige e discute isso aí. Vocês têm alguma dúvida? A Aline é melhor, velho. Tudo, ó. Gravou tudo, Aline? Ô tio, deixa eu perguntar uma coisa. Deixa, pode falar.
As monções de verão, que tem muita chuva, né? Que inunda, tem tempestade, é de verão, não é? Isso, de verão, só que verão no hemisfério norte, tá? Não esquece disso, não. Ah, tá. Que é invertido, né? Verão lá, inverno aqui. Quando é verão no hemisfério norte, são as monções de verão lá na Índia, naquela região. Tranquilo? Uhum, tranquilo. Galera, eu vou encerrar a aula, então na semana que vem a gente corrige essas atividades aí. Aí vocês gastam o tempo fazendo as atividades. Bacana? Beijos. Muito bacana. Tchau. Travou no computador. Aqui. Aqui, eu vou compartilhamento.